investir direto em ações ou investir em ações através de um fundo de investimento em ações. Meu nome é Ramiro Gomes Ferreira. Eu sou gestor de investimentos credenciado pela CVM e planejador financeiro e também autor e fundador do Clube do Valor. E nesse novo vídeo da série Ramiro Responde, eu vou responder a pergunta do Gregório Bianca, que disse: "Conheci seu canal ontem, estou adorando. Muito obrigado. Me diga, por que ter um fundo de ações e não investir direto em ações? Pode explicar as diferenças, vantagens e desvantagens?" E acredito que o Gregório, a Bianca, esse perfil, tenha feito essa pergunta no vídeo em que eu falo sobre fundo de investimento em ações e por isso eu achei muito pertinente fazer esse vídeo complementar para explicar as vantagens, as desvantagens e principalmente as diferenças entre investir em ações por conta própria ou investir em fundo de ações. Por isso eu criei uma completa apresentação e já vou falar nela, mas antes eu gostaria de pedir para que você deixe o seu joinha aqui, se o assunto parece legal para que você se inscreva no canal do Clube do Valor se você ainda não se inscreveu e clica naquele sininho também, sabe, para receber notificações a cada vídeo novo. E também queria te informar que no final desse vídeo eu vou disponibilizar o download desse mapa mental com todo o conteúdo desse vídeo para que você faça de forma totalmente gratuita. Então tudo isso e já começo aqui logo depois de rodar a vinheta na tela e daí a gente começa com os conteúdos. Então solta essa vinheta, valeu! Acho que o primeiro ponto que a gente tem que falar sobre esse assunto, sobre essa diferença entre investir via fundos de ações ou diretamente em ações, é explicar um pouco mais sobre cada uma dessas modalidades. Então vamos começar falando sobre como é que funciona o investimento direto em ações. Então ele é muito simples, ele é até bem intuitivo de explicar. O investidor vai lá, seleciona as ações que vai adquirir por conta própria, pelos critérios próprios que bem entender. Se quiser escolher qualquer critério, escolhe. O investidor tem total liberdade na escolha das ações. Tem que ter uma conta numa corretora. Entra nessa corretora, acessa o Home Broker, que é a plataforma de compra e venda de ativos em Bolsa de Valores. Vai lá, executa a ordem e compra a sua ação ou as suas ações se ele estiver montando uma carteira. Nessa modalidade, o investidor ele é o responsável direto, ele é o maior responsável pela gestão da sua carteira e é ele que toma a decisão entre comprar e vender cada uma das ações que vão estar nessa carteira. Então, até aí é bem intuitivo. O investidor vai lá, escolhe as ações, o investidor compra, o investidor vende quando ele quiser. Ele domina, tem total controle sobre a gestão da sua carteira. Eu explico um pouco mais sobre essa forma de investimento em ações no vídeo sobre como investir na Bolsa de Valores, cujo link eu vou deixar aqui em cima para que você assista e aprenda lá por conta própria como é que funciona bem essa compra e venda de ações. De principais vantagens desse modelo de investimento, eu destaco 3. Primeiro, o fato do investidor que está investindo, né, o investidor final, você, no caso de você ser investidor em ações, ele tem maior controle sobre o resultado da sua carteira, porque não sobre o resultado, mas sim sobre a montagem da carteira. Ele escolhe as ações que vão estar lá dentro, ele escolhe as ações que não vai estar. Então tem maior sensação de controle, maior controle também sobre quais ativos ele está investindo. Num fundo, tu compra o fundo e o gestor escolhe quais ações o fundo vai investir ou não. Em geral, investir direto tem menos custos. Por quê? Porque seu único custo aqui é corretagem e, eventualmente, se a sua corretora tiver uma taxa de custódia dessa sua conta, que a maioria das corretoras hoje em dia já não tem mais. Então, em geral, é menos custos. É claro que se você ficar comprando e vendendo ações toda hora, gerando um monte de corretagem, vai acabar tendo mais custos. Então, isso aqui não é uma verdade universal. É só, em geral, tem menos custos, porque não tem as taxas que tem ao se investir num fundo, taxa de administração e taxa de performance. E também existe uma regra de isenção de imposto de renda para todas as vendas de ativos realizadas de até R$20 mil por mês. Como é que funciona? Digamos que você invista R$1.000 nas ações do Clube do Valor, que não existem, é só um exemplo. Essas ações se valorizam muito, multiplicam por 19, valem agora R$19 mil. Você vende tudo lá num dado mês, tem R$18 mil de lucro e vai pagar quanto de imposto?
Zero imposto, porque sempre que a quantidade de ações vendidas, somando aí todas as ações que você vender no mês, não superar 20 mil reais, você não vai pagar imposto. Então essa é um benefício tributário muito bom para o investidor que se organiza para fazer vendas aí calculadas de menos de 20 mil reais por mês das suas ações. E outro ponto, que até está errado, já está aqui embaixo, é que o investidor tem maior controle sobre os dividendos recebidos. Por quê? Porque ele compra uma ação, a ação paga dividendo, o investidor recebe esse dividendo na conta da sua corretora e faz o que quiser com o dividendo. Se quiser sacar para custear e fazer a manutenção dos seus custos de vida, ele saca e faz a manutenção dos seus custos de vida. Se quiser reinvestir, ele vai lá e reinveste. Então o investidor ele é soberano aqui, ele escolhe o que fazer com seus dividendos e juros sobre capital próprios recebidos. E das desvantagens, também nem tudo são flores, tem desvantagens em investir direto em ações, que são basicamente essas três. Primeiro, maior dificuldade em diversificar uma carteira. E por que isso? Porque se você vai lá e quer montar uma carteira diversificada, e quando eu digo diversificada é pelo menos aí 15 papéis, cada um ali com cerca de 4% da sua carteira, você vai ter que ter muito dinheiro, vai ter que fazer várias compras. Por quê? Cada ação você consegue comprar com cerca de R$ 1.500, R$ 2.000. Para comprar 15, então você tem que ter bastante dinheiro e é bastante trabalho analisar e escolher 15 ações. Então tem todo um processo aí trabalhoso de montar uma carteira bem diversificada. Segundo, gasto de energia e tempo. Como? Como é que vai gastar energia e tempo? Primeiro, analisando quais ações comprar. E segundo, montando a carteira. Indo lá, comprando as ações, depois daqui a pouco eventualmente tendo que vender uma ou vendendo outra. Enfim, existem vários custos de energia e de tempo para você ser o próprio gestor da sua carteira de investimento. Tem gente que adora fazer isso, vê como um hobby bacana. Se esse hobby for lucrativo para você, se você for um bom gestor da sua carteira de ações, ótimo. E tem gente que odeia, simplesmente quer focar no seu trabalho, quer focar na sua família e não quer fazer a gestão da sua própria carteira de ações. O terceiro ponto é o maior risco de cometer erros financeiros. Claro que ao investir num fundo você está sujeito a riscos tanto do próprio gestor, do gestor errar a mão e fazer uma má gestão na carteira, quanto o seu de entrar na alta e sair na baixa, seguir aí o efeito manada, mas investindo por conta própria esse risco é maior ainda, é mais fácil de você cometer erros, é mais fácil de você concentrar a carteira e naquela aposta que você acha que vai vingar e daqui a pouco não vingar, então tem esse risco bem maior. Então, sobre o investimento direto, esses são os pontos. Agora, sobre o investimento via fundos ativos, né, de ações, fundos em que o gestor escolhe comprar as ações, como é que funciona esse tipo de investimento? O investidor, em vez de escolher uma ação, ele escolhe um FIA, né, um fundo de investimento em ações. Ele analisa lá o gestor, a forma que o gestor faz a gestão dessa carteira e vários outros pontos e opta por investir nesse FIA. Então, o investidor, o que ele tem que fazer? Em vez de comprar ações, ele compra cotas do fundo. E daí o gestor faz a gestão do fundo e o investidor ele acaba ganhando com a valorização dessas cotas. Ele, em suma, delega totalmente a gestão da sua carteira para um gestor profissional. O que o investidor tem que fazer aqui é escolher o fundo certo, fazer a escolha do fundo e não dos ativos. Então é uma escolha um pouquinho diferente que eu explico bem, por acaso, naquele vídeo que eu falo sobre como investir em fundo de ações, que está aqui o link em cima também na descrição desse vídeo. Quais são as vantagens de investir via fundos ativos de investimentos em ações? Primeiro, que a gestão é teoricamente profissionalizada. Na verdade, ela é profissionalizada, só que eu botei teoricamente porque não quer dizer que ela vai ter resultados melhores do que você. Então, você delega teoricamente para um profissional, teoricamente ele vai ter resultados melhores, mas na prática não é bem assim. Então a gestão é profissionalizada, é mais fácil de diversificar a carteira. Você vai lá, compra com R$ 1.500, R$ 2.000, você consegue comprar cotas de um fundo, esse fundo tem várias ações, então é mais fácil de diversificar, você diversifica com pouco dinheiro. Ao ter que escolher apenas o gestor da carteira, o fundo a ser investido, ou os fundos a serem investidos, e não ação por ação, você acaba gastando menos energia e tempo nesse processo. E, por fim, existe a figura da isenção de imposto de renda dentro das operações do fundo. Como é que funciona isso? Que o gestor do fundo, ele escolhe quais ações comprar e vender no fundo e internamente, ou seja, dentro do fundo, essas operações de compra e venda não geram imposto a ser pago. Então, naquele mesmo exemplo que eu usei há pouco, se o gestor do fundo
compra ações do Clube do Valor, compra 100 mil reais em ações do Clube do Valor, e essas ações viram 2 milhões de reais, se valorizam muito, o gestor vende essas ações. Se ele fosse uma pessoa física, ele teria que pagar uma cacetada de imposto. Nesse caso, ele não paga nada, porque as operações dentro do fundo, elas são isentas de imposto de renda. Mas tem imposto de renda sim, que é quando o investidor vende suas cotas. Comprou a cota a R$1 por cota, vendeu a 2, vai ter imposto a ser pago. Simples assim. Então, quais são as desvantagens de investir via fundos de ações? Primeiro, não tem aquela isenção de imposto de renda para vendas até 20 mil reais por mês. Ou seja, se você investiu 5 mil reais num fundo e resgatou 10 mil, você vai pagar o imposto. Beleza? Então, de novo, sempre deixar bem importante qual a diferença da isenção. A isenção de pessoas físicas investindo em ações é: vendeu 19 mil reais por mês, mesmo se teve 1 zilhão de lucro, não paga imposto. No fundo, o investidor fez o resgate das cotas, paga imposto mesmo se for lucro de R$1. Agora, o gestor do fundo, dentro da carteira do fundo, aí sim não tem imposto, entre compras e vendas de ativos dentro do fundo. Segundo, tem maiores custos, porque você tem que pagar taxa de administração, taxa de performance, taxa de auditoria, tudo. Esses são custos que o fundo paga e sai da rentabilidade do investidor. Terceiro, ele tem menor controle, o investidor tem menor controle sobre os ativos que são investidos pelo fundo. E quarto, é um pouco difícil de analisar bem um fundo e escolher qual vai ser um bom fundo, um fundo vencedor para o longo prazo. E aqui tem uma estatística bem importante, um estudo da Bloomberg, que eu não achei o link, mas já li muitas vezes sobre esse estudo, que mostrou em 2009 que 66% dos fundos de investimento em ações com gestão ativa, que o gestor escolheu os ativos do fundo, perdem para o Ibovespa, ou perdiam para o Ibovespa, e tem muitos, mas muitos estudos nos Estados Unidos que mostram que os fundos ativos, aqueles fundos que têm uma taxa de administração de 2%, 2,5%, costumam perder para benchmarks de mercado, como o S&P 500 lá e o equivalente que seria o Ibovespa. Então, em geral, a maioria dos fundos tem partido do pressuposto que eles vão perder no longo prazo para o Ibovespa. Existem fundos vencedores? Existem. Existem fundos no Brasil com 20 anos de história, equipe de gestão maravilhosa e que costumam vencer o Ibovespa. Mas a gente sabe que as estatísticas estão contra a gente. A maioria dos fundos perdem para o Ibovespa. Então, é isso sobre investimento direto em ações, sobre investimento via fundos ativos de investimento em ações. E qual é a minha visão sobre tudo isso? Como você bem deve ter visto, tudo tem vantagens e desvantagens. Não existe um formato muito melhor do que o outro. Por um lado, é muito difícil de escolher um fundo de ações para investir, apesar de existirem casos de sucesso no Brasil, como eu citei aqui. Só que, por outro lado, também é muito difícil de você mesmo gerir com sucesso sua carteira de ações, fazendo a devida diversificação. O que eu vejo muito da minha experiência com vocês, que nos acompanham, e com clientes meus? As carteiras geridas por pessoas físicas são muito concentradas. Coisa que tem apenas uma ação, às vezes tem 3 ações, às vezes só 5 ações. E isso é muito arriscado. Então, a minha mensagem é, se você for investir em ações por conta própria, diversifique. Ponha 15 ações, 10 pelo menos, para ter um mínimo de diversificação, para que você evite tomar grandes tombos financeiros. Os dois, em resumo, em suma aqui, os dois modelos têm suas vantagens e desvantagens e cabe aí a cada investidor avaliar o que vale mais a pena para ele mesmo. Não existe o certo aqui. Eu conheço muitos clientes que já ganharam bastante dinheiro investindo em ações por conta própria e muitos clientes que perderam muito dinheiro investindo por conta própria, geralmente concentrando as posições. E tenho também clientes que já ganharam bastante investindo através de um fundo de ações ou até mesmo delegando a gestão aí para a AGM Brasil, empresa que eu sou sócio e é em veículo pelo qual a gente faz aí a gestão de carteiras de investimentos. Então, existem essas duas opções, cada uma com suas vantagens, com suas desvantagens, não existe um certo aqui. Sempre lembrando também que aqui eu estou tratando de duas opções, investimento direto em ações e investimento em ações via fundos de investimento em ações. Tem uma terceira, que é investir via ETFs, que seriam os fundos de investimento em ações de forma passiva, em que o gestor ele não escolhe as ações. Ele pega um índice como o Ibovespa e compra as mesmas ações do Ibovespa, replica esse índice sob a forma de um fundo de investimento. E esses ETFs eles cobram baixas taxas de administração. Então eles surgem como uma terceira via muito boa, porque eles dão diversificação e dão baixo custo. Então,
Essa é uma escolha que muitos clientes meus acabam seguindo, às vezes até por orientação minha, que também deve ser levada em consideração aqui. Nesse vídeo, como eu estava respondendo a pergunta do Gregório e da Bianca, eu optei por mostrar só essas duas primeiras opções, que é a pergunta que ele fez, mas tem que deixar bem claro que existe essa terceira via. Então, por hoje é isso. Esses são os lados positivos e negativos de investir direto em ações ou de investir via fundos. Eu vou deixar aqui embaixo 3 links de leituras complementares e vídeos complementares que eu já fiz aqui no Clube do Valor. Recomendo que, se você gosta desse assunto, leia esses artigos, que você veja esses vídeos, assista esses vídeos, você vai melhorar bastante seu conhecimento nessa parte de renda variável. E se você chegou até aqui, então, por favor, dá seu likezinho, fortalece aí o canal, te inscreve aqui também. Se achou esse vídeo muito bacana, compartilha lá nas redes sociais, joga no Facebook para que sua mãe, seu pai, seu irmão, seu esposo, sua mulher, para que todo mundo assista e nos ajude aí a crescer essa comunidade de investidores comprometidos com o sucesso no longo prazo. Por hoje é isso, eu fico por aqui e agradeço a sua presença. Recomendo também que você, se você gostou do assunto, leia esses assuntos, esses conteúdos complementares, que tem muito conteúdo bom aí que a gente já produziu. Valeu, um grande abraço e até a próxima!